Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar mais um início, tá? Às nossas atividades da apostila. Dando sequência à nossa última aula, nós paramos na página 378 com o título de Formalização do Teorema de Tales, ok? Na primeira aula, não sei se vocês vão se lembrar, nós trabalhamos com aquelas continhas do Teorema de Tales, lembra? Na realidade é uma introdução para aquelas contas que nós estávamos vendo, ok? Então parece difícil assim, mas ele é super facinho, super tranquilo de fazer. Beleza? Vamos embora! A estratégia que você usou para resolver o problema da seção anterior está diretamente ligada a uma importante propriedade das retas paralelas, descrita pelo enunciado do Teorema de Tales. O nome do teorema é uma homenagem ao geômetra grego cuja história você conheceu no início deste módulo. Nessa seção, vamos descrever com mais detalhes o Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas é um conjunto de três ou mais retas, todas paralelas entre si. Para enunciar o Teorema de Tales, vamos considerar um feixe de retas paralelas cortadas por duas retas transversais. O feixe de retas paralelas determina três segmentos de reta sobre a transversal A, segmento AB, segmento BC e segmento AC, e três sobre a transversal B, ou seja, segmento A', B', segmento B', C' e segmento A' e C'. Vamos estabelecer a seguinte correspondência entre esses segmentos. Então, se vocês observarem aí, nós temos o seguinte. Analise um segmento AB, por exemplo, A maiúsculo e B maiúsculo. Observem agora o segmento A' e B', ok? Ou seja, um segmento ele vai ter ligação com outro segmento, tá? Lembra quando vocês iam resolver o exercício que vocês tinham que trabalhar sobre fração? De tanto está para tanto, assim como tanto está para tanto, e assim vai? É a mesma coisa que está dizendo aqui, tá? Por exemplo, segmento BC. Olha qual é o segmento BC aí. Ele está para quem? Para segmento B', C', ok? E o segmento AC está para A' e C'. Tales percebeu que as medidas dos segmentos correspondentes eram proporcionais, ou seja, se a gente observar aqui então, igual eu acabei de comentar aqui, o segmento AB e o segmento BC, ele vai ser igual ao segmento A', B', C', ok? Então, ou seja, o segmento do lado esquerdo, ele está para os segmentos do lado direito, ok? Então, um outro exemplo aqui, segmento AB com A', B' e AC com A' e C', né? Seria uma outra possibilidade. E o BC sobre AC, que é igual a B', C' sobre A' e C', tá? Esse daqui no primeiro vídeo, aquela videoaula que eu mandei para vocês, que não era eu que falei, lembra? Que era uma professora ensinando, é mais ou menos aquilo que ela ensinou, tá? É vocês aprenderem a observar o desenho geométrico e atribuir o Teorema de Tales sobre ele, tá? Ou seja, para que possamos fazer esses cálculos, nós precisamos trabalhar com segmentos de retas paralelas, ok? E pode ser 3 retas, 4 retas, enfim. Seria mais, né? Com bastante reta. E com duas transversais. Ok? Vamos para o próximo slide. Então, em outras palavras, podemos enunciar o Teorema de Tales da seguinte forma. Em um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, a razão entre as medidas de dois segmentos determinados sobre uma das transversais é igual à razão entre as medidas dos dois segmentos correspondentes determinados sobre a outra transversal. No problema da seção anterior, você já usou a ideia geométrica necessária para demonstrar o Teorema de Tales. Porém, a demonstração completa é muito trabalhosa, cheia de detalhes. Por isso, você vai aplicá-la a seguir apenas em um caso específico.
Considere na figura que mostra o feixe de paralelas formadas pelas retas R, S e T que os segmentos AB e BC são comensuráveis, de modo que AB sobre BC, pela razão, né, é igual a 2/3. Você deverá mostrar que a linha B' sobre B'C' também vale 2/3. Isto é, as medidas dos segmentos AB, BC, a linha B' e B' e C' são proporcionais. A partir da igualdade AB sobre BC igual a 2/3, podemos concluir que existe um segmento de medida U, que cabe 2 vezes em AB e 3 vezes em BC. Ou seja, AB é igual a 2U e BC igual a 3U. Assim, podemos construir a figura abaixo, em que as retas tracejadas são paralelas às retas R, S e T. Ok? Vamos agora à ilustração aqui. Então, ao observar nossa figura, observe aí direitinho. Por exemplo, contém 3 retas paralelas, tá? Daí, elas foram divididas em linhas iguais. Consegue imaginar como se fosse uma linha de caderno aí? Então, repara bem que a distância entre o segmento A e o segmento B equivale a 2 unidades de medidas aqui. E o segmento B até o segmento C, ele equivale a 3 unidades de medida, tá? É isso que nós estamos trabalhando, por exemplo, é isso o exemplo que está dizendo no enunciado da questão. Ok? Com os exercícios vocês vão entender melhor. Na realidade, os exercícios vocês já fizeram, né? A gente vai falar um pouquinho do exercício logo à frente. Questão de número 1. O que se pode afirmar sobre as medidas dos segmentos determinados pelas 6 retas paralelas da figura anterior e sobre a transversal B? Explique detalhadamente esse raciocínio. Daí nós temos uma observação aí ao lado, né? Use a estratégia que você aplicou para resolver o problema da caixa de leite na sessão anterior. Então vamos lá, eu vou comentar aqui com vocês sobre a resposta, ok? Vamos para o próximo slide aqui. Se observarmos bem a nossa figura, a gente observa o seguinte: todos esses segmentos aí, eles são iguais, ou seja, eles são congruentes entre si. Podem observar essa parte que está com a setinha vermelha, por exemplo. A distância de uma linha para a outra equivale a x. Isso vai atribuir desde o A', por exemplo, até o C' lá embaixo. Todos eles serão obtidos com o mesmo valor. Por isso, podemos afirmar que eles são congruentes, ok? Os quadriláteros destacados são paralelogramos, pois têm os lados opostos paralelos. Logo, os lados opostos eles terão medidas iguais. Lembra que nós aprendemos, acho que no 6º ano, sobre quadriláteros? Né? Então, se ele é paralelogramo, então é óbvio que o seu lado oposto sempre vai obter a mesma medida. Os ângulos assinalados com cores iguais têm medidas iguais, pelas propriedades dos ângulos determinados em retas paralelas por uma transversal. Ok? Então, se nós observarmos a nossa ilustração aqui, repara bem que foram feitos diversos paralelogramos aí, ok? Então vamos supor a parte do lado esquerdo aqui do meu trapézio, tá como U e U aí, ou seja, o segmento A até o segmento C. Se eu traçar vários segmentos de retas que sejam paralelas a esse segmento AC, por exemplo, todos eles terão a mesma medida, ou seja, U. Logo, nós observamos que os ângulos formados eles serão iguais também. Ok? E para concluir, assim os triângulos brancos são todos congruentes entre si, pelo caso ângulo, lado, ângulo, comprovando que os segmentos determinados sobre a reta B pelo feixe de paralelas, eles medem x. Questão 2.
A partir da sua resposta ao item 1, determine a razão A', B' sobre B' e C'. Essa questão ela é super fácil, porque, por exemplo, a razão A', B' sobre B' e C', nós vamos identificar da seguinte maneira. Observe que a medida do segmento A' até o B' equivale a x mais x, ou seja, 2x. E do B' a C' seria x mais x mais x, ou seja, 3x. Então, observando a fração 2x sobre 3x, o x de cima ele se anula com o x de baixo. Então, ou seja, portanto, a minha razão será 2/3. A questão 1, na realidade, ele vai se tratar de uma correção, tá? Porque nós fizemos esses exercícios na nossa primeira aula online. Não sei se vocês se lembram. Ele diz o seguinte: em cada figura, as retas A, B, C e D são paralelas. Utilize o teorema de Tales para calcular as medidas x e y. Ok? Eu vou passar aqui a resposta direto, porque eu lembro que vocês fizeram sozinhos, vocês não tiveram dificuldade. Porém, se surgir alguma dúvida, vocês me perguntam. Ok? Então vamos para a correção aqui. Só explicando o A aqui. Como eu sei que x está para 6, pode ver que foi colocado x igual a 6, né? E 10 está para 15, ok? Efetuamos, então, uma fração igual a outra fração. Lembra que eu sempre falo para vocês? Fração igual a outra fração, ou seja, igualdade entre frações, só multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, eu vou obter x vezes 15 igual a 15x, igual a 10 vezes 6, que é igual a 60. Então, 15x igual a 60, passo 15 dividindo, né? 60 dividido por 15 é igual a 4, ou seja, x é igual a 4. O mesmo será feito com o meu y, ok? Obtendo como resultado y igual a 7,5. Vou fazer dessa maneira com todos esses exercícios. Vamos lá. Esse exercício ele é praticamente igual ao outro. A única diferença é que o outro ele estava mais deitadinho, né, as retas paralelas. E nesse caso as retas paralelas elas estão de pé, tá? Mas não vai mudar muita coisa não. Vocês vão escolher, né, os dois segmentos de reta transversal e atribuir os valores aí. Ok? Como vocês já fizeram, eu já vou partir para a resposta diretamente. Aqui, então, eis a resposta, ok? Tivemos o x igual a 6 e o y igual a 7,5, tá bom? Nesse caso, foi atribuído que 4 está para x, né? E o 6, se observar, está para x mais 3. Foi feita a mesma coisa, igualdade entre fração, multiplicou em cruz, achei o x. E feito a mesma coisa com o meu y, tá? Não tem segredo, gente. Essas contas são muito parecidas umas com as outras, tá? Então não vai sair muito disso, não. Vamos para a próxima. Esse C, eu me lembro que vocês tiveram um pouco de dificuldade para fazer. Como eu já fiz aquela hora para vocês, ou melhor, na nossa primeira aula, então eu só vou passar a resposta aqui direto para vocês só conferirem, tá bom? Na dúvida, gente, tenta fazer novamente os exercícios e se tiver dúvida, só me mandar o WhatsApp que eu ajudo a explicar da melhor maneira possível, tá bom? Então, aplicando a resposta aqui, prontinho, eis a resposta, ok? Então, chegamos que x é igual a 2 e meu y é igual a 1. Vamos lá. Questão de número 2. A figura a seguir ilustra um campo de futebol com algumas de suas dimensões aproximadas, dadas em metros. O centro do campo está representado pelo ponto C. O ponto A está num dos vértices da grande área e o ponto B está no encontro do segmento AC, com a linha superior da grande área. Então, antes de resolver os exercícios, vamos analisar bem o desenho aqui, ok? E todas as suas medidas para que possamos
continuar com o enunciado. A. Qual é o comprimento do segmento AC? Então, reparem bem que aqui nós conseguimos formar um triângulo retângulo. Ou seja, a altura desse triângulo ele vai ser a metade de 40, porque pode ver que ele passa exatamente pela metade. Ok? Então nós concluímos que o segmento AD, que é esse segmento que eu criei na realidade aí para formar o meu triângulo, ele vai obter 20 como medida. E o segmento CD, que é do meio campo até uma da sua extremidade, que seria a base do meu triângulo, vai ser a metade de 96. Ok? Então, eu tenho minha base, eu tenho minha altura. Se eu quero descobrir o meu segmento AC, ele será a minha hipotenusa do meu triângulo. Ok? Então, para responder a esse exercício, eu apliquei o teorema de Pitágoras, tá? No triângulo ACD. E aplicando o teorema de Pitágoras, eu obtive que a minha hipotenusa é igual a 52. Ou seja, o segmento AC será 52 metros. B. Determine a distância do ponto B até o centro do campo. Vamos ver. Reparam bem nesse exercício aqui. Eu preciso saber a distância do meu segmento B até o meio campo, que no caso é a letra C. Ok? Eu sei a hipotenusa, ou seja, eu sei ele inteiro. Como eu quero saber só um pedaço dessa minha hipotenusa, ou seja, o segmento BC, eu vou ter que fazer o teorema de Tales aqui. Por quê? Eu sei o quê? Que a minha hipotenusa ele vai estar para a minha base, certo? Assim como o meu segmento AB, ele vai estar para o segmento DE, tá? No final, assim que eu descobrir qual que é o meu segmento AB, é só fazer a minha hipotenusa, que é AC, menos o segmento AB. O resultado que der vai ser o meu segmento BC. Ok? Aqui eu já estou entrando com a resposta para vocês. Questão de número 3. Na figura abaixo, A, B, C, D, E e F e G, H, I, J, K, L são hexágonos regulares com lados medindo 4 cm e 8 cm, respectivamente. As retas R, S, T e U são paralelas e a reta V é o prolongamento do lado GL. A reta S é perpendicular aos lados EF e KL, como consta aí na figura de vocês. A. Determine a medida alfa e beta dos ângulos indicados na figura. Primeiramente, para resolver esse exercício, a gente vai retomar a um módulo que nós aprendemos no 8º ano, que era aquela formulinha, não sei se vocês vão lembrar, para calcular os ângulos internos. Ok? Então, primeiramente, a gente percebe que cada ângulo interno de um hexágono equivale a 120 graus. Ok? Então, observando primeiro aqui, sendo x, por exemplo, a medida do ângulo AFM, ou seja, onde fica a letra F aí, ok? Entre o A e o M, nós temos no vértice F o seguinte, nós vamos chamar o quê? Uma volta completa é 360 graus. Nós temos 90 graus, nós descobrimos que o ângulo interno é 120, vou chamar de x o outro valor que eu não tenho e vou igualar a 360 graus. Ou seja, eu obtive que meu x é igual a 150. Como as retas R e S eles são paralelas, então alfa mais 150 graus vai ser igual a 180 graus, ou seja, metade de uma circunferência. Né? Então eu pego o meu 150 graus, jogo para lá, vai ficar alfa igual a 180 menos 150. Resolvendo, eu obtenho que meu alfa é igual a 30 graus. Se a gente observar
pela nossa ilustração aí, nós conseguimos observar que o meu alfa e o beta, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Se tratam de dois ângulos iguais. Então, se meu alfa é igual a 30 graus, o meu beta também será 30 graus. Questão B. Encontre as medidas dos segmentos PQ, LP e KQ, determinados pelas retas R, S, T e U sobre os lados KL. Vamos para a ilustração, fica mais fácil para poder explicar. Para responder, vai ser bem fácil. Primeiro, que o segmento PQ, o próprio enunciado, ele já me respondeu, né? Ou seja, o segmento PQ, nesse caso, ele será de 4 centímetros. E o segmento LP e o KQ, podem observar que eles são iguais. Então, eu vou chamar um de X e o outro de X também, né? Porque se são iguais, então eu vou atribuir a mesma incógnita para os dois. Então, como vai ficar? Eu sei o quê? Que no segmento LK, pelo enunciado, ele equivale a 8 centímetros. Então, se eu somar X mais 4 mais X, eu vou obter 8 centímetros. Resolvendo essa equação, eu vou concluir que o meu X é igual a 2 centímetros. Então, a resposta vai ficar como? PQ igual a 4 e LP e KQ serão igual a 2. Ok? Super fácil essa questão, né? Questão C. Sabendo que LO é igual a 16 centímetros, encontre os comprimentos dos segmentos LM, MN e NO determinados pelas retas R, S, T e U sobre a reta V. Vamos à resposta. Para que possamos responder a última questão, nós vamos atribuir para as 3 respostas o teorema de Tales que nós aprendemos. Ok? Então aqui eu já coloquei para vocês, tá? Todas as razões que nós iremos trabalhar. Ok? Tentam resolver sozinhos. Por favor, gente, não copie a resposta direto. Tenta resolver primeiro. Ok? Se não entender, vocês entrem em contato comigo que eu explico. Tá bom? Então eis a última questão da nossa aula de hoje. Ok? E eu gostaria também que vocês tentassem resolver o nosso dever de casa, tá? O nosso em casa do exercício 1 até o exercício, deixa eu ver aqui, 10, ok? Eu vou dar um prazo de 1 semana para vocês fazerem, não deixa para fazer de última hora, porque eu vou dar mais matéria para vocês e não deixa acumular muita coisa para vocês não, tá bom? Outra coisa, esse vídeo ficou mais curto que o outro, ok? Ou seja, não deu nem 25 minutos. Não significa que é para assistir o vídeo, nossa, a aula terminou mais cedo. Não. Lembre-se, gente, a aula é em vídeo. Se essa mesma aula fosse aplicada dentro da sala de aula, eu tenho o hábito de colocar vocês para resolver primeiro, para depois eu vir com a correção, né? Como vocês já estão acostumados. Só que eu não estou na casa de vocês, eu não consigo mais ter esse controle. Então, para vocês aprenderem, gente, não adianta copiar. Se só copiar os meus exercícios, vocês não vão conseguir aprender. Ok? Então, por favor, em todas as questões, se souber responder, pausa o vídeo, tentam fazer sozinhos e depois utiliza do meu vídeo como correção, tá? E por hoje é só isso, ok? Não se esqueça de fazer o dever de casa, não deixa para a última hora, porque se deixar para a última hora vai ser muito dever, ok? Então eu gostaria muito de coração que fizesse um pouquinho do dever,
todos os dias. Por exemplo, na segunda faz um pouquinho, na terça faz outro pouco, na quarta faz outro pouco. Gente, não vai cansar nenhum de vocês. Vocês não vão levar nem 10 minutos para fazer se fizer um pouquinho por dia. Agora, se deixar tudo para a última hora para fazer, vocês não vão conseguir fazer. Tá bom? Beijo no coração de vocês. E até a nossa próxima aula.